Bem-vindo, obrigado. Que coisa boa a gente estar juntos hoje aqui. E olha só, gente boa, para não perder tempo, eu falei para minha mulher mais cedo que eu sabia o que eu queria falar hoje aqui. Porque normalmente eu venho para cá sem saber nada, querendo a palavra da hora, a palavra do instante, a palavra daquele momento. É uma experiência bem existencial, bem de fé, completamente em espírito e em verdade, e em leveza, buscando não pensar, mas ser pensado, embora faça tudo isso com racionalidade, com lucidez e com aquela participação entre a inspiração divina e a resposta humana mais lúcida que se possa dar. Mas hoje eu falei a ela há 1 hora ou 2 atrás que eu sabia. Por quê? Porque eu fico me informando de tudo que acontece no país desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Esse é um país tão alucinado, tão louco, que acontecem muitas coisas por dia mesmo. Muito. Eu estava vendo um meme que a Adriana me mostrou um pouco antes de eu vir para cá, dizendo que o autor do Game of Thrones e esses outros seriados, como um outro que ela assistiu, eu não assisti, mas ela assistiu, meu Deus, todo mundo sabe qual é, só eu que não. É um seriado político, em que as coisas são cheias de reviravolta e tudo mais, mas que o autor daquilo ali estava com inveja do que acontece aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, olha, só se fosse a soma de todos os estúdios de Hollywood produzindo, cada um produzindo um dia, até voltar de novo a sua vez no revezamento de produção e indo para ser colocado no ar com aproximadamente 1 mês de delay, não conseguiriam dar conta da produção brasileira. De loucura, meu Deus, é uma coisa atrás da outra todo dia. Você acorda com uma, almoça com outra, janta com outra, vai dormir com outra ainda. É muito louco. E eu ouço dores, gemidos, angústias, gritos, falecimentos, odores defuntos, covas abertas, gente arquejante, sem ar, aflita, com dores, sem gosto, sem olfato, perturbados, com sensorialidades invertidas, com alterações variadas, com sequelas longas, profundas, algumas definitivas. Enquanto vejo uma argumentação mentirosa, contraditória, autofágica, maligna, demoníaca, enquanto vejo as ações dos poderes como forças que podiam ser completamente benignas, mas que frequentemente são malignas e, em algumas fases, são completamente malignas
e de interesses estranhos, de interesses perversos, que expressam quase que completamente vaidades pessoais, caprichos, estratégias, manifestações da perversidade, tentando distrair as atenções, manipular os eventos, se manifestar de maneira divina, messiânica, mítico, perversa, junto aos milhões e milhões de impressionáveis no país, bilhões no mundo, aonde o mesmo jogo, as mesmas forças, as mesmas sequências, os mesmos conflitos, as mesmas entidades, os mesmos principados ou as mesmas potestades ou os mesmos dragões, apenas com outras caras, mas as mesmas forças se manifestando, como diz aqui em Mateus. Veja aí em Mateus, no capítulo 2, versos 1 e 2, que afirma: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E quando eu praticamente ouvi essa voz no meu ouvido do coração, há umas 2 horas atrás, e falei para minha mulher: eu já sei o que eu vou pregar hoje, a voz que eu ouvi foi essa: tendo Jesus nascido nos dias do rei Herodes. E imediatamente a minha mente me levou para Apocalipse 12, onde se fala do encontro da mulher grávida com o dragão. E é um texto extraordinário, porque ele faz uma projeção arquetípica de Jesus nascendo nos dias do rei Herodes, da mulher grávida, gemendo de dores. E é interessante porque João, que é o autor do Apocalipse, foi aquele a quem Jesus incumbiu de cuidar da sua mãe, Maria, a mulher grávida. Viveu com ele a vida toda, de acordo com as tradições, até morrer. Portanto, se há alguém com autoridade para falar da mulher grávida, de Maria, mãe de Jesus, grávida, entre dores, enquanto José ia de estalagem em estalagem, de aposento em aposento, de pousada em pousada, de porta em porta, até não achar absolutamente nada, porque tudo estava cheio, em razão do recenseamento ordenado por César Augusto, que é o Otávio de Roma. César Augusto, em Roma, deu essa ordem. E quem era o rei subalterno, que estava instituído por causa do poder de Roma, que o colocara ali, era
Herodes, conhecido como o Grande, que reinou de 37 por aí, antes de Jesus, até o ano 4, ano 5 da chamada Era Cristã, como gostam os acadêmicos, da presente era. Então, o Herodes o Grande é essa figura que não era gostada pelos judeus, porque ele nem judeu era, mas ele era o ser imposto por Roma, portanto, multiplamente impostor, no imposto que era um impostor, porque, segundo os judeus, nem judeu sequer era. Mas ele tivera a habilidade política de, tendo sido derrotado pela família dos sacerdotes Hasmoneus, teve a habilidade de correr para Roma e vender os seus serviços com extrema capacidade de convencimento e produziu certeza no coração de Roma de que ele era a pessoa certa e continuou produzindo, inclusive quando Otávio ascende ao trono, César o Augusto, em cujo reinado, início dele, Jesus nasce, esse Herodes veio se mantendo desde antes, impressionou a tantos quantos tenham tido poder em Roma, no Senado, em todos os lugares. Ele tinha uma extrema habilidade para fora e conduzia-se com extrema habilidade para dentro também, porque, não sendo judeu, sendo filho de um pai idumeu e nascido na Idumeia, e naquela região aonde hoje a gente identifica Jordânia, e até mesmo Petra, toda aquela região, ele era um idumeu, não era um judeu, e a sua mãe era uma mulher de origem, para nós, hoje seria de origem árabe. Então ele tinha parentesco por parte de mãe com os judeus, e com relação aos idumeus, ele representava uma figura estranha, né, que não era aceita no meio mais puro daquele tempo, que eram os sacerdotes, que representados profundamente por aqueles que tinham vínculos com Herodes, como os saduceus, formando eles o partido político também de sacerdotes, de levitas, de gente do templo, de gente da igreja institucionalizada do ponto de vista do templo e da religião e da oficialidade do sacerdócio. E ele tinha tamanha habilidade que, quando decidiu construir um templo, que levou 40 anos no todo para ser construído, mas já estava sendo usado antes de completamente finalizado, ele teve o cuidado de, para agradar os religiosos, enviá-los para Tiro, para Sidom, para outros lugares onde havia artesãos habilidosíssimos, da Ásia Menor também, para que eles aprendessem, os próprios sacerdotes, todos os ofícios, para que nenhum pagão, nenhum gentio pusesse os pés no templo em construção. E assim ele ia agradando a religião, fornecendo esse tipo de commodity bem consumida pelo fanatismo religioso, pelas exterioridades
e agradava, nesse caso, não só os sacerdotes, mas também a classe dos fariseus, até os essênios, que não gostavam, não podiam gostar de Herodes, mas um dos líderes dos essênios era amigo pessoal de Herodes e ele o tratava muito bem, de modo que ficava difícil de falar mal dele quando ele tratava bem até os essênios. Todo mundo, de algum modo, achava que em Herodes se tinha uma política de tratabilidade geral, mas ele era louco, era um paranoico total. Ele matou tanta gente, tantas pessoas, ele cometeu assassinatos, ele fazia qualquer coisa. Para ele, os fins justificavam os meios. Para ele, o que vinha antes de tudo era o seu projeto político de poder, de presença nas forças dominantes e controladoras. Ele queria agradar fora a Roma e do lado de dentro a todos os grupos, e conseguia. E também dava conforto, botava água, usando aquedutos com precisão que só até então os romanos tinham desenvolvido, e ele trouxe toda aquela tecnologia de ponta para dentro de Israel, fez de Jerusalém uma cidade confortabilíssima, trouxe Jogos Olímpicos, construiu cidades novas, fortalezas, algumas para sua proteção pessoal, como Massada, como o Palácio Fortaleza do Heródio, lá na Judéia, próximo de Belém, aonde Jesus nasceu. Ele também tinha seus palácios e fortalezas espalhados por todo o país, onde antes tinham havido fortalezas importantes, ele as reconstruiu. Na realidade, ele fortaleceu o país em todos os lugares, mas vivia matando gente, degolando inocentes, fazendo vítimas. Era completamente sociopata. Se fosse necessário, ele imolava gente da família extensiva e da família íntima, próxima, até a mulher que ele gostava. Se ele achasse que havia qualquer possibilidade dela estar conspirando contra ele, ele era capaz de qualquer coisa, inclusive como foi capaz de matá-la e chorar a dor da sua ausência enlouquecidamente, enquanto morria de doença purulenta que lhe atacou o pênis e o levou a morrer com derrame de pus de dentro para fora, em algo que tinha características de sífilis, mas era muito mais do que isso, e foi muito mais extensiva, e que ajudou a produzir e aumentar a loucura mental dele, de modo que esse homem era um dragão. E depois de Jesus ter nascido, como vieram esses magos do Oriente e disseram que iria nascer o rei dos judeus, ele disse: vão lá adorá-lo, depois voltem aqui, me contem para eu ir lá adorar também. E eles foram, por divina advertência, levados a se dirigirem para as suas casas por um outro caminho, que não aquele pelo qual tinham vindo, e para não voltarem a Jerusalém, porque as intenções de Herodes eram perversas, eram assassinos, ele era contra a vida. Então eles voltaram por um outro caminho, e Herodes se viu enganado, se viu iludido pelos magos. Então enviou tropas a Belém com ordem de matarem
a todas as crianças recém-nascidas de 2 anos para baixo. Ele resolveu fazer um corte bem amplo, levantar bem a medida, o sarrafo etário e matar de 2 anos para baixo todo mundo. E era também um sinal de olhem bem com quem vocês estão lidando. E esses espertalhões do exterior não têm poder aqui. Não são do grupo ao qual eu obedeço, que é Roma. Então não brinquem comigo. Tendo Jesus nascido nos dias do rei Herodes. E isso evoca, como eu disse, Apocalipse 12, Jesus e o dragão. Conforme está lá essa arquetipia, que serve para todo e qualquer outro tempo, para toda e qualquer outra geração, você me entendeu? Serve para todo e qualquer outro tempo. Serve para toda e qualquer outra geração. Jesus, a mulher e o dragão. Apocalipse 12. E aí, isso me leva, quando eu leio o texto de Mateus 2, 1 e 2, tendo essa arquetipia em mente, isso me leva para algumas realidades que eu quero que você aprecie comigo aqui, veja. A primeira, olhe bem, Jesus nasce nos dias de Herodes o Grande, Herodes o Louco, Herodes o sociopata, Herodes o Narciso, Herodes o mau, Herodes o perverso, Herodes acima de tudo, Herodes contra Deus. Se Deus ficar na frente de Herodes, porque o único Deus que Herodes tolera é aquele que unge os seus desejos e caprichos como vontades divinas. Qualquer outra realidade diferente, ele esmaga, ele mata a quem ele ama, ainda que ele tenha que chorar algumas dores pessoais da ausência, da presença de alguns caprichos que foram eliminados pela decisão da priorização de que o conceito prevalente é de que os fins justificam os meios. Jesus nasce, todavia, nesse chão. A manjedoura acontece nesse tempo de extrema perversidade, arrogância, contradição. Jesus nasce aí. Como eu vejo e eu sinto, e eu percebo e eu discerno Jesus crescendo em mim, nesse tempo de loucura, nesses dias de Herodes, nesses dias de dragão, nesses dias de mortandade, nesses dias de psicopatia, nesses dias de apatia, nesses dias de consentimento societário com a morte, com aquilo que pode ser parado e não se para e se continua de maneira perversa. Jesus nasce nesses dias de Herodes, nasce em mim, cresce em mim. Maria dá à luz, é capaz de parir em dias de Herodes. Há lugar para Jesus em dias de Herodes. É isso que eu quero que você saiba.
Não tenha medo, não se encolha, não se aflija, não se desespere. Jesus nasce em dias de Herodes. Essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba. A segunda, preste atenção e guarde no coração. Nós estamos vivos, eu, você, nós estamos vivos nos dias de Herodes. Então não há o que estranhar. A gente tem que enfrentar, a gente tem que ter essa Maria, 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 ter esse coração forte, ter essa gana, ter essa fé, ter essa paixão, ter essa decisão, sempre. Não voltar atrás, não retroagir, não ter medo de ninguém, protestar, falar, dizer, gritar, sair, não para aglomerar, mas para levantar as placas que precisam ser erguidas hoje, nesses dias de Herodes, nos quais estamos vivendo. Eu e você estamos vivos nesses dias de Herodes. Não é para a gente fugir, é para a gente ter consciência e é para a gente ter lucidez. Você está me entendendo? Aí vem uma terceira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Nesses dias de Herodes, dias nos quais nós estamos vivendo, todos nós, não dá para fugir, são dias panderódicos, são dias herodêmicos, são dias de Herodes pandêmicos e de pandemias herodianas, terríveis, espalhadas, tenebrosas, assassinas, em todas as perspectivas, na perspectiva do vírus microbiótico e na perspectiva dos vírus macrobióticos históricos, que precisam ser discernidos e enxergados devidamente nesses dias nos quais eu estou vivendo e você também. Três coisas normalmente, geralmente acontecem. Olha só. Primeira que acontece nesses dias é muita busca de Deus. Muita busca. Em tempos como esse que a gente está vivendo, a busca é enorme. Enorme. O que eu vejo é gente com sofreguidão espiritual, porque tem muito medo de morrer, em gente de uma certa idade mais lúcida, mais consciente. E agora, o que eu tenho visto e ouvido de dentro dos hospitais e das casas de irmãozinhos, como hoje eu vi em alguns lugares, a começar da minha terra natal, de um filhinho na fé, que eu vi garotinho, saindo numa cadeira de rodas e com uma plaquinha, eu venci a Covid-19, magrinho, que quase foi levado pela Covid, o Marcinho. Jovem. Não são mais tão somente velhos, idosos, cada vez mais jovens. E nós nem começamos a ver ainda o que vem pela frente, porque Herodes está solto na perspectiva da virologia do micro-organismo. Está solto. É Herodes P1 comendo solto.
e nós nos tornamos uma ameaça para o planeta, uma bomba viral, um caldo ideal, trágico. E a primeira coisa, no entanto, que eu vejo é que no meio disso tudo tem uma busca, gente querendo Deus, buscando. E você sabe no seu coração como em meio a isso tudo surgiram orações que já não existiam em você há muito tempo. Surgiram reconexões, reflexões, houve reposts espirituais, um monte de TBT, hashtag TBT, que você foi buscar no fundo do baú da sua alma. Você foi buscar onde morreu o primeiro amor. E por que você se tornou tão assim como você ficou? É o que eu vejo, uma busca muito grande. A segunda coisa que eu vejo nesses dias de Herodes acontecendo para todo lado, além das muitas buscas, são os muitos sinais. Porque tem havido muito sinal, tem havido muita oração respondida. Apesar de toda a calamidade, a gente caminhando para 270 mil mortos, e a continuar assim, a gente vai chegar a números estrondosos. Estrondosos. Não há mais lugar, por exemplo, aqui nos hospitais de Brasília. Hoje eu estava ouvindo um irmão amado, a família inteira dele, toda a família pegou o Covid. E ele foi levar a mãezinha dele, um outro irmão que estava ruim, ele próprio já pegou, esteve mal. Levou-os ao hospital. Onde foi que ele encontrou vagas? Eles têm planos de saúde, foram para hospitais particulares de Brasília, capital federal, que tem andado sempre com uma certa tranquilidade até aqui. Não há vagas. Tudo com 9,6, 9,6 não há vagas. Depois de 8,5 já não há vagas. Não há vagas. E aí, no meio disso, tem muita gente que vai redescobrindo a oração como busca de Deus. E aí, quando começam a orar, muita gente começa a ver sinais, começa a ver milagres, começa a ver prodígios, começa a ver maravilhas, começa a ver graça. Não tem ninguém levantando magicamente das UTIs, mas tem gente atravessando pelo vale da sombra da morte, onde não havia mais esperança. E eu acompanhei casos assim. A pessoa atravessar o vale da sombra da morte e aí passar da sombra e ficar só na morte, na morte, na morte, na morte, na morte. Aí depois o corpo se recupera de tudo, mas a mente não volta, não volta, não volta, não volta. Aí os exames dão isquemias difusas, situações típicas de sequelas generalizadas, mas a esperança, a fé, a certeza de que haveria um vem para fora, fulano, acorda, nunca acabou. E no dia que quis acabar, foi logo vencido pela fé perseverante. E sinais aconteceram. E agora você vê o morto dizendo: eu andei e passei pela região da sombra da morte.
São muitos sinais assim. Há muitos milagres assim, muito maiores do que as mortes. São esses sinais. Mas não é isso que tem que nos colocar em nenhuma situação de conforto, porque não há conforto. Herodes está matando inocentes. Mas isso nos leva para uma terceira realidade a ser observada, uma terceira coisa a ser vista. É que no meio disso tudo eu vou assistindo muitos novos encontros. Encontros de pessoas com Deus e encontro de pessoas umas com as outras. Porque a reaproximação de Deus pela fé, pela oração, pela busca, pela esperança, pelo sinal, pelo prodígio, pelo livramento, produz também muita reaproximação, muito perdão, muita graça, muito olhar compassivo, muita compreensão, muito entendimento, muito resetamento de tempos rumaus que dão lugar agora à esperança comum de amarem uma mesma pessoa e descobrirem que se amam a mesma pessoa, por que que andam? Por que que andam brigados uns com os outros? Se fazem oração pelos mesmos objetivos, por que que não conseguem orarem e fazerem a oração do amor e do encontro, do olhar nos olhos e do acolhimento mútuo? Amam as mesmas referências, as mesmas pessoas, mas andam abismados e separados. Eu tenho visto muitos encontros e reencontros acontecerem, graças a Deus, nessa pandemia, na minha vida. Meu Deus, quantos reencontros aconteceram nessa pandemia, pelos quais o meu coração está extremamente grato. Houve um movimento espiritual de ir ao encontro, como a gente viu aqui em Mateus 2, versos 1 e 2, onde você olha e vê a busca de gente que você nem esperava, magos que vieram do Oriente, buscando. Aí você olha e vê os sinais. Nós vimos o seu sinal e viemos. Vimos e viemos, vimos e viemos. Observamos, enxergamos e viemos. Vimos e viemos. Aquele que depois haveria de dizer, vem e vê. Nós vimos e viemos. Viemos ao seu encontro, porque é nesse tempo que a gente observa a oportunidade do encontro, de adorá-lo ou de amá-lo no próximo. Você compreendeu? Aproveite esse tempo, aproveite essa hora. E ouça essa palavra como palavra de Deus, porque tudo que eu disse aqui a você, todo conselho que eu lhe dei, é conselho do Evangelho, é palavra de Jesus. Eu sei que eu estou falando o que Jesus fala, o que Jesus gosta, o que Jesus ama. Eu sei que eu estou falando o que Jesus diz. Amém. Como Paulo diz, que importa que tenhamos o amém de Deus. É isso que importa. E eu ouço o amém de Deus. Jesus, permite que essa palavra singela tenha sido ouvida, crida, entendida
que ela tenha chegado com poder consolador, com poder vivificador, carregando fé, o poder da esperança, a força invencível do amor, ajudando-nos a crescermos em Jesus nos dias do rei Herodes, a crescermos em graça e compreensão, a nascermos e a vermos nascer, a, como disse Paulo, a darmos à luz, mesmo em dores de parto, a darmos à luz em dias do rei Herodes, a coisas novas, a coisas boas. Por favor, permite que todo aquele que busca encontre. Todo aquele que creia, veja os sinais e discirna, e ande e encontre. Encontre. Encontre agora, encontre hoje. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.